Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, um prédio de 4 andares desabou na zona oeste do Rio de Janeiro nessa madrugada na comunidade Rio das Pedras. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, 3 pessoas foram retiradas dos escombros e levadas para o hospital. Além disso, outras 3 já foram localizadas, mas ainda não foram resgatadas. O prédio tinha 4 andares e desabou por volta das 3h30 da madrugada. Testemunhas disseram que estalos da estrutura começaram por volta das 2 da manhã. Os técnicos da Defesa Civil avaliam os danos que foram causados em outras 4 edificações. As causas do desabamento são desconhecidas. E em Belo Horizonte, uma idosa foi resgatada pelos bombeiros após cair em uma tubulação de 6 metros. A mulher de 60 anos acompanhava a evolução de uma obra na casa do sobrinho quando se desequilibrou e caiu. Segundo os bombeiros, no local a visibilidade era baixa e havia pouco isolamento. A mulher ficou presa e os bombeiros usaram técnicas de içamento para retirá-la do buraco. A senhora estava consciente e foi levada para o hospital. Ainda de acordo com os militares, havia suspeita de fratura em uma das pernas. E agora vamos falar sobre coronavírus. A Fiocruz deve começar neste mês a produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid. A estimativa é produzir cerca de 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional, já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa. A Fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. E no atual ritmo, a vacinação no Brasil levaria 1 ano para terminar. Em maio, o país aplicou, em média, pouco mais de 500 mil doses do imunizante contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil aplicou em maio uma média de 525 mil doses de vacinas contra a Covid-19. É praticamente a metade do patamar desejado pelo titular da pasta, Marcelo Queiroga. Neste ritmo, o país levaria mais de 1 ano para administrar as 185 milhões de doses necessárias para imunizar os 92 milhões e meio de cidadãos. Dados do Ministério da Saúde indicam que 160 milhões de brasileiros são vacináveis contra a Covid. No grupo prioritário, que tem cerca de 78 milhões de pessoas, 58% já tomaram pelo menos uma dose. Outros 28% receberam as 2 doses. Para concluir a vacinação do grupo prioritário, o país precisa aplicar mais 89 milhões de doses, o que poderia acontecer em cerca de 75 dias, se o país conseguisse a média de 1 milhão e 200 mil doses aplicadas diariamente. O grande desafio do país continua sendo o fornecimento de vacinas. O Ministério da Saúde já enviou às unidades da Federação cerca de 97 milhões de doses de imunizantes. E para acelerar o processo, foi permitido que as localidades que esgotarem as prioridades iniciem a vacinação do público geral, inclusive simultaneamente com a aplicação da segunda dose no público-alvo.
E nos destaques internacionais, as reformas econômicas avançam em Cuba e o governo da ilha aprovou uma medida que permite regulamentar a existência de pequenas e médias empresas. Em fevereiro, o governo ampliou mais de 2.000 atividades que os trabalhadores independentes podem operar na controlada economia cubana. A autorização que abrange as PMEs privadas e estatais era muito esperada por empreendedores cubanos e representa mais um passo nas reformas econômicas implementadas no país socialista. O jornal oficial Grama destacou a declaração do presidente Miguel Díaz-Canel de que a decisão vai além do simples reconhecimento dos atores econômicos, se referindo a empresas estatais, cooperativas, trabalhadores independentes e PMEs. O objetivo a partir da aprovação é trabalhar nas normas jurídicas para sua implantação. Em fevereiro, o governo deu outro passo importante e ampliou mais de 2.000 atividades que trabalhadores independentes podem operar na controlada economia do país. Cuba acelerou reformas no enfrentamento da profunda crise econômica gerada pela pandemia de Covid que afetou o setor turístico, em meio ao embargo econômico americano endurecido sob o governo de Donald Trump. E agora vamos falar sobre esporte. Olha só, faltando 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos, Tóquio apresentou itens relativos ao evento e anunciou que 10.000 voluntários previstos para trabalhar no evento desistiram de comparecer, enquanto uma quarta onda de infecções toma a ilha. Durante um evento foram apresentados o pódio das cerimônias de premiação, bandejas com medalhas e músicas. Enquanto isso, uma quarta onda de infecções pelo novo coronavírus toma a ilha. Tóquio e outros 9 departamentos vão permanecer em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos. O diretor-geral da Tóquio 2020, Toshiro Muto, revelou que 10.000 voluntários desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses. Pesquisas nacionais já haviam revelado que 80% dos japoneses se opõem à realização das Olimpíadas este ano. Os Jogos estão previstos para serem disputados de 23 de julho a 8 de agosto. E esta edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia.